Olá, eu sou Beatriz Perufo, mestra em comunicação, palestrante há mais de 33 anos, de forma internacional inclusive. Sou advogada, escritora, preparo mulheres para falarem em público de forma assertiva e confiante. Quero parabenizar e agradecer por esta oportunidade, pela organização desta formação de mulheres na política. Um agradecimento especial à nossa BPW Brasil, através da Past President Alison, que está nesta organização da formação, juntamente com o CEUB, que é o Centro Universitário Brasília. Muito obrigada por esta oportunidade. Inclusive, em 2024, organizamos na BPW Brasil um curso de oratória, liderança para mulheres candidatas e associadas da BPW Brasil. Então, esta organização desta formação muito mais completa hoje me deixa muito feliz e orgulhosa. Vamos começar a falar então sobre o tema propriamente dito e quero te convidar para pensar um pouquinho como era as mulheres há pouco tempo atrás, há alguns anos. Porque quando falamos de oratória para mulheres, as mulheres nem sequer podiam falar, dar a própria opinião. Sempre era o que o pai ou o marido ou o irmão pensavam. E elas, mulheres da época, tinham que acatar. Tem uma notícia que gosto muito de citar, que era do Jornal das Moças, de 1959, que dizia assim: a mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada, nada de incomodá-lo com serviços e notícias domésticas. Quer prova maior do que essa? Nem as notícias dos filhos da casa, nada, elas não podiam falar. Quero mais do que isso. Elas nem eram autorizadas a estudar. Elas não eram autorizadas a trabalhar. Depois elas poderiam sim, desde que autorizadas pelo marido ou pelo pai. Pelo pai era bem difícil, porque daí elas nem eram casadas, eram muito mais autorizadas ela pelo marido. Porque senão antes, não podiam. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, eu não preciso nem ir muito tempo atrás. Minha mãe teve o CPF do meu pai. Ela nem tinha CPF. Eu estou com 60 anos. Então imaginem, ela casou em 64. A partir daí ela teve CPF. CPF? Conta bancária? Só depois disso também. Então, quando nós falamos de mulheres que... mas parece que sempre foi assim. Nós temos autonomia, liberdade de escolha, mas não foi sempre assim. E é isso que tem que ficar claro, principalmente para as novas gerações, porque é fácil dizer que, nós podemos falar e escolher. Mas isso são conquistas de muitas mulheres, de muitas lutas para chegarmos até aqui. Para que nós, hoje, pudéssemos falar o que pensamos. Falar o que pensamos. Imagina nas redes sociais se essas mulheres poderiam, de jeito nenhum. Então, que cabe a nós? Dar o exemplo de como uma mulher pode viver hoje em sociedade. O que ela pode fazer? O que ela quiser. Claro, desde respeitada todas as leis, como todos os homens devem respeitar também. Mas a partir de 1988, com a Constituição, aí todas as mulheres e homens
são iguais perante a lei. Aí é que nós tivemos realmente igualdade prevista em lei. Antes disso, não. Antes disso, era bem diferente. Então, nós trazemos uma história cultural que nos disse que nós não poderíamos falar. Uma bagagem cultural que nos diz que nós somos menores. Então, nós temos é que aprender a fazermos escolhas por nós mesmas. E essas escolhas perpassam tudo, desde dinheiro, o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, escolher trabalhar ou permanecer dentro de casa é uma liberdade de escolha. Mas é uma liberdade que hoje temos. Só que daí também foi nos dito que nós sabemos fazer tudo ao mesmo tempo. Já ouviu? Já ouviu esse comentário? Que nós mulheres sabemos tudo? Fazermos tudo ao mesmo tempo? Aquela imagem, aquela figura da mulher com vários braços, onde em cada braço tem uma atividade, e isso nos tornou exaustas, cansadas, esgotadas. Por quê? Porque queremos fazer tudo. Nós precisamos buscar uma rede de apoio, precisamos ter gestão do nosso tempo, deixarmos de ser multitarefas para sermos mulheres multipotenciais, mulheres que têm vários conhecimentos e que buscam o aperfeiçoamento em qual desejar ou ter um conhecimento amplo em várias atividades. Uma mulher multipotencial. Precisamos pensar no que é prioritário hoje na sociedade, com as pessoas que convivemos. Para que tu tenhas uma melhor convivência pessoal, profissional e na política, o que é que precisa melhorar? É a habilidade da comunicação. Esta é a base de tudo, porque nem sempre o nosso rosto reflete o que nós queremos dizer. Nem sempre a nossa fala reflete o que estamos sentindo. Então, nós precisamos cuidar disso. A nossa comunicação tem que ser pensada de forma estratégica. Para isso, eu criei um método que conceituei defini como asas. Asas por quê? Pela liberdade de ir e vir, pela liberdade de fazer o que quisermos fazer. O A de autoridade. Eu e todas as mulheres precisamos buscar o conhecimento para que nós possamos realmente ter e demonstrar a autoridade no que estamos falando. S de singularidade. Somos únicas, não tem outra Beatriz Perufo no mundo. Como eu, com esta mesma mochila de histórias, de conhecimentos, de cultura, o que eu absorvi, as pessoas com quem eu convivo, a minha ambiência, só existe eu. Tu é única. Não tem outra igual. Então, busque a tua singularidade, valorizar a tua singularidade. Não fique tentando imitar outras mulheres, muito menos outros homens. Busque, sim, mostrar quem tu és. O outro A é de aumento da autoestima. Como que faremos? O que nós precisamos fazer para aumentar a autoestima? Elogie. Elogie muito as mulheres com quem tu convive. Elogie muito as mulheres que estão ocupando cargos de poder, principalmente na política. Por quê? Porque a autoestima delas sempre é pisada, rebaixada, diminuída, para que ela não alcance esses cargos de poder.
Então nós, todas juntas, e junto a homens que são reforchi, nós precisamos elogiar de forma sincera a competência dessas mulheres que ocupam cargos de poder. Essa é uma das formas de aumentar a autoestima. Não adianta dizer que a cor dos olhos dela a cor é linda. Não, não resolve. Por quê? Porque isso é genético. Quem fez foi o pai e a mãe. Não dependeu do trabalho dela. Não dependeu do conhecimento dela. Elogie realmente ela, o que ela fez pelo mundo, o que ela fez por ela, pela sociedade, quais são as bandeiras que ela levanta. A competência tem que ser elogiada. E o outro S do Asas é sororidade. Juntas. Sim, soror, irmãs, sororidade vem de soror. Juntas, nós poderemos construir um mundo melhor. Apoiando umas às outras. Eu gosto de exemplificar a sororidade quando vemos um grupo de mulheres dando as mãos em círculo. Isso é um círculo de paz. É importante também, necessário. Mas eu não vejo a sororidade desta forma, porque nós todas não estamos em pé de igualdade. Nós temos mulheres que estão abaixo de nós, que não chegaram onde chegamos, e que elas, então, na nossa mão, uma das mãos tem que estar para baixo, puxando esta mulher para que ela suba e venha ao meu lado, aprender e conquistar esses espaços. E a minha outra mão vai estar para cima, para que eu seja puxada por aquela mulher que já alcançou outros cargos, outros espaços de poder. Então, uma mão para cima e uma mão para baixo. Eu estou puxando uma mulher comigo e estou sendo puxada por outra. Acredito que esta é a forma que nós conseguimos visualizar muito bem a sororidade. Além disso, tem alguns pilares importantes para o fortalecimento feminino. O conhecimento que falei, a estabilidade financeira. Precisamos buscar a estabilidade financeira para que nós tenhamos liberdade. Liberdade de escolher ir ou ficar. Fazer ou não. A liberdade financeira nos dá esse lastro de tranquilidade. Precisamos também pensar na rede de apoio, porque uma mulher na política, sem rede de apoio, não consegue. Por quê? Porque culturalmente nos foi colocado que somos cuidadoras. Cuidadoras de filhos, de marido, de marida, somos cuidadoras de pais, de irmãos. Vamos pensar na tua casa mais abrangente, a tua família. Quem é que leva os filhos para o médico? Quem é que leva, quem é que cuida, quem é que faz o chá quando alguém está doente? Normalmente, ou vamos falar diferente, culturalmente, é uma mulher. Então nós precisamos desta rede de apoio para que nós possamos delegar algumas atividades, para que possamos escolher, então, essa dedicação à política. Porque este é um trabalho, é uma profissão, é necessário delegar. Eu já, um pouco mais, eu adotei na minha vida uma outra palavra, delargar. Tem coisas que precisam ser delegadas, sim, que precisam ser cobradas para verificar se realmente foram feitas. Outras atividades, simplesmente se delarga, se joga. Tu que vais fazer, então ok, está dado.
passei a responsabilidade. Mas tem que passar de coração e não ficar perguntando se deu certo. Tem que confiar nesse processo. É tão difícil no início, mas depois dá certo. Ah, com certeza. Mas o que acontece quando estamos falando de oratória, de ocupar espaços, de precisar falar em público? Quantas vezes, e quero que pare para pensar sobre isso na tua vida, quantas vezes tu deixaste de falar, deixaste de ocupar uma tribuna, deixaste de pegar um microfone na mão e falar, porque estava sentindo alguns reflexos fisiológicos. Eu vou citar alguns. Vamos pensar. Tremeu as pernas, as mãos. As mãos têm, quando pega um papel, aquele papel fica tremendo, aquela pontinha. Já aconteceu isso contigo? Suor. Ah, mas Beatriz, eu estou na menopausa, então busque um tratamento para menopausa, não fique com os sintomas, com os famosos calorões. Nós não precisamos sofrer com isso. Ah, mas eu não posso, a reposição para mim é proibida? Bom, então busque outros tratamentos alternativos, mas busque, não fique sofrendo com isso, porque às vezes pode ser que seja da menopausa e pode ser que não. Pode ser que apenas está nervosa. Ou então está com os pés, as mãos gelados. Pega aquela mão daquela mulher e está uma pedrinha de gelo. Sente tontura? Fica enjoo, ânsia de vômito. Vontade de fazer xixi, sai correndo desesperada, tem que ir no banheiro, quando não é diarreia. Tem muitos casos de medo de falar em público que dá diarreia. Tem até um ditado, estou me borrando de medo. Então isso não é de hoje, de agora recente, sempre foi assim. Mas acontece isso com pessoas que ainda não buscaram melhorar as habilidades da comunicação, porque isso se aprende, não é genético, como a liderança não é genética. Basta aprendermos. O que a gente precisa? Não, antes disso, quero saber, deu também o famoso branco? Esquecimento? Tá falando, esqueceu tudo que estava falando. Não sabe mais. E o pior ainda diz, aonde mesmo que eu estava? O que eu estava falando mesmo? Aí é para acabar com aquela fala. De jeito nenhum. Ou então é aquela pessoa que quando fica nervosa se perde na fala. Está falando sobre um determinado assunto e vai divagando e vai falando. Não sabe mais aonde foi parar. Ou então tem aquelas que não sabem o que fazer com as mãos. E aí entra uma questão muito séria. Fica com as mãos mexendo, mas que não tem coerência com a fala. Porque fazer um gesto coerente com o que eu estou falando, aí tudo bem. Agora, ficar simplesmente sacudindo as mãos, isso não são gestos, não. O que nós precisamos? Cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo fala. Nós precisamos ter um roteiro de fala.
E temos que também cuidar, porque nem tudo é medo de falar em público. E nós colocamos tudo numa mesma gaveta, numa mesma cesta, dizendo: eu estou nervosa, ansiosa, é medo de falar em público. Será que eu não sou uma pessoa ansiosa? E essa ansiedade é em tudo na minha vida? Eu acordo ansiosa, então eu tenho que tratar essa ansiedade. Daí não é medo de falar em público, é algo que eu sinto em qualquer momento. Ou, na grande maioria, não, eu sou uma pessoa que eu sou insegura, eu tenho receio de falar, então eu acho que é medo de falar em público. Não, insegurança é outra coisa. Eu posso estar insegura pelo conteúdo da fala, eu não sei o que eu vou falar, então eu posso estar simplesmente insegura, porque eu não tenho conhecimento. E isso não é medo de falar em público. E assim tem várias questões. Tem também a baixa autoestima. Eu sou uma mulher que eu fui já pisoteada, que já falaram muito de mim. Meu pai, meus irmãos, namorado, marido, companheiro, ficou me diminuindo. É claro que a autoestima fica baixa. Então eu preciso voltar a acreditar em mim. É isso, volte a acreditar em ti, na tua competência. Busque apoio psicológico, psiquiátrico, busque. É exatamente isso. Às vezes a gente tem que cuidar porque a amiga ou alguém da nossa família nem sempre é a pessoa certa para pedir um conselho. Às vezes sim. Podemos contar com a nossa família, mas se nós temos uma família disfuncional, aí já não dá. Aí nós temos uma família que te coloca para baixo, nem pensar. Nem tudo é medo de falar em público. Analise o que é que tu está sentindo. Eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo da concorrência. Tem medo da concorrência? Tu tens medo de quem chegou antes? Quero te dizer que o medo não é da concorrência homens ou mulheres. Porque a concorrência de verdade, que tem muitas pessoas na política principalmente, será que não estão agindo com corrupção? Será que não compraram os votos? Será? Então, nós temos que ter como base e realmente modelar políticos corretos, justos, éticos. Busque, porque tem profissionais assim. Esses são os verdadeiros concorrentes, porque é com eles que se trabalha. Este é a busca, trabalhar de forma justa, correta e ética. A concorrência desleal, essa não dá para se contar. Não é algo que vai ter muitas propagandas falsas através de e nós teremos que combater a violência política. Tu tens que realmente buscar esse apoio dentro do partido, com certeza, para combater a violência política contra as mulheres. Ficou sabendo de uma mulher que está sofrendo violência política? Auxilie esta mulher. Porque todas as mulheres passam por isso. Porque é cultural. Essa questão cultural é muito forte. Nós estamos ocupando espaços que não eram nossos. Nós conquistamos esses espaços. Então não tenha medo da concorrência.
Cuide do espectro das relações. Analise as tuas relações. Só temos 3. Só 3 espectros que considero importantes. Ou a pessoa é tua amiga, ou a pessoa é tua inimiga, ou ela é indiferente a ti. Não tem problema, não alterem nada. Nesse espectro, nós temos que analisar com quem nós podemos realmente contar. Quem são os nossos amigos de verdade? E como? Como ter confiança? Como aumentar a confiança para falar em público, numa reunião, num discurso, ou então quando for entrevistada para a mídia, para as redes sociais. Quando tu estiver à frente das câmeras. As câmeras hoje não é só a mídia paga. Não. Hoje, nas redes sociais, eu estou agora nesta aula contigo, graças a uma câmera. Graças às redes, à internet. Então, se nós estivéssemos aqui agora, uma mulher insegura deste lado, vamos pensar, se eu fosse uma mulher insegura, eu estaria aqui olhando para baixo, eu estaria não olhando nos olhos. Por isso que muitas mulheres têm receio de falar em público, em função das redes sociais. Ah, mas Beatriz, eu no dia a dia, conversando, no discurso, microfone, sem problema nenhum. Mas gravar um vídeo, para mim, é tão difícil, eu já ouvi muito disso. Por quê? Porque é o olho no olho. É ter certeza que a atenção tu está puxando para ti. E isso tem que desenvolver. Tem que desenvolver, porque são muitas formas de falar em público. Pode ser falando com 2, 3 pessoas, pode ser num auditório com 100, 50, 100, 2.000, 5.000, 10.000, não importa o número. Porque hoje, gravando um vídeo, não se tem nem noção do alcance de quantos milhares de pessoas podem assistir um vídeo teu. Por isso que é muito importante desenvolver essa habilidade. Nós temos vários desafios para termos uma comunicação assertiva. E o que considero importante é abandonar. Abandonar o quê? A exigência de perfeição, o medo de errar. Esses são os principais. Porque não existe perfeição, nem num homem, nem numa mulher, em ninguém. Então para de pensar que vai ser perfeita. Vai errar? Vai. Vai trancar a garganta e vai ter que fazer... Vai ter que tomar uma água de vez em quando. Porque está resfriada? Vai, toma a tua água. E até a água, já vou entrar nesse assunto, a água é um momento bem importante de pausa. Tu te perdeu no conteúdo, na tua fala, na hora do discurso. Pega um copo de água. Ele está aqui, repousado na tua mesa, tu vais parar, pegar, vai olhar para a água. E essa pausa te faz voltar para o presente, te faz voltar para o teu assunto, sem comentar. Onde que eu estava mesmo? Desafios também. Medo do julgamento, esse auto-julgamento que fica lá por minha culpa, minha tão grande culpa, eu errei e agora... Não, saia deste lugar. E outra questão que nós precisamos abandonar é a descrença em si própria.
Porque normalmente quem tem uma autoestima baixa carrega também a crença de que não estou no lugar certo, eu não tenho competência certa, não, eu não sou competente, não tenho essa habilidade, não é para mim. Alguém te disse isso lá atrás que não era para ti. Para com isso. Tu tens o conhecimento? Tu buscaste o conhecimento? Pronto! Buscaste habilidade para melhorar a tua comunicação? Pronto! Tu és uma pessoa correta, justa? Pronto! Não precisa mais nada. Mais nada. Para melhorarmos a nossa comunicação, nós precisamos pensar o corpo como um todo, não é só o que falamos. Precisamos pensar que o corpo fala e ele grita o que tu está fazendo, o teu sentimento, ele grita as tuas emoções. Se tu vais elogiar o cabelo de alguém e disser: ai, que lindo o teu cabelo. O teu rosto entregou que tu não gostaste do cabelo. Não adianta falar. A primeira coisa que se olha é a expressão do rosto. Depois vem o corpo. Mas o rosto, quando estamos falando com uma pessoa, é a primeira coisa que aparece. O corpo aparece de longe. Se tu vais entrar num ambiente onde a pessoa está sentada assim, atirada, tu vais querer conversar com ela? Não, ela está te dizendo: eu não quero falar contigo, eu estou aqui no meu repouso. Ou pior ainda, é aquela pessoa que ainda pega o celular e fica ali, sentada, atirada. Aí pronto, terminou a comunicação com ela. Ou então é aquela pessoa que fica escorada, e normalmente se escora e se apoia. Quando não se apoia com as duas mãos. Ai, meu Deus do céu, isso é terrível. Nós temos que parar com isso, tem que cuida do teu corpo, cuida como está a tua postura. Na hora de falar, tem que estar com os 2 pés no chão, não pode ficar falando com o corpo de lado. Cuida se o teu pescoço não está assim, toda querida, doce, amável, porque assim significa que eu estou vulnerável. Esse gesto do pescoço, da cabeça virada de lado, demonstra total total abandono de si mesma, onde tu está totalmente vulnerável. Isso pode acontecer na hora de um relacionamento amoroso, sem problema nenhum. Mas ao falar em público, jamais. A tua postura, o teu cabelo, a tua cabeça tem que estar reto, aqui, queixo, 90 graus. Essa é a postura. Ah, eu estou interessada no assunto, eu posso vir à frente, um pouco à frente. Jamais atirada para trás numa cadeira. Então, cuide da tua postura, cuide da tua expressão corporal. As mãos, é essencial cuidar das mãos. Esse é um movimento de poder. Sim, mas cuida para não fazer assim. Não vire a mão, porque esse é um gesto obsceno. Então a tua mão tem que estar para cima. Aí tudo bem, aí tu pode fazer de vez em quando, mas não fica sempre assim. De jeito nenhum. Ah, as tuas mãos falam.
Só que tenho que ter um cuidado com as mãos. As mãos não podem estar muito fechadas e nem escondidas para trás no corpo. As mãos não podem estar escondidas num bolso. Ah, mas Beatriz, eu já ouvi, e tem pessoas, estudiosos, que dizem que tu pode ficar com uma mão no bolso e o dedo fica para fora, assim, do bolso. Pode. Mas tu está perdendo 50% dos teus gestos. A tua comunicação está sendo menor, diminuída. Então cuide. Cuide para não fazer gestos assim, rigorosos, que diz que tu pensa dessa forma e pronto. Os outros têm que te obedecer? Ou então fica apontando o dedo em riste e aponta aquele dedo? Isso só mostra autoritarismo ou insegurança. Porque também uma pessoa insegura quer mostrar com o corpo que é autoritária. E aí vai para outro lado da sombra. Então saia deste lugar, fale com gestos arredondados, mostre as palmas da mão. Isso também é uma questão lá reptiliana, desta época. Por quê? Porque nós andávamos, nós não, lá, quem estava naquela época, tinha que andar sempre armados. Então estavam sempre escondendo as armas, por isso as mãos para trás não se deve. Tem que mostrar as palmas das mãos. Outra questão, eu vou ter que levantar para te mostrar. Vamos levantar a câmera aqui. Outra questão, não, levantei muito aqui. Eu quero mostrar aqui. Outra questão é aqui, a questão de quem fica assim, tapando os órgãos. Não pode. Essas mãos aqui simplesmente está dizendo que tu é inseguro. Claro que os militares têm esta posição. Mas, se tu não é militar, não tem o porquê de ficar nessa posição. Olhem aqui, ó, as mãos para trás como fica. Fica assim. Muitas pessoas ficam andando, falando em público com as mãos para trás. Por favor, não. Largue as mãos. Gesticule com as mãos de uma forma coerente com a tua fala. Aí dá certo. Outra questão que é importante é o que se pode fazer antes de falar em público. Antes de falar em público, tem algumas questões que são fisiológicas mesmo. Nós temos que enganar o cérebro. É enganar mesmo. Vou dar um exemplo que eu utilizo e que dá super certo. Começa, de preferência de pé, sacode o pé. Faz comigo agora. Vai, levanta de pé e sacode um pé. Eu vou levantar de pé também, peraí. Vamos fazer juntas aqui. Vamos lá. Vai sacudir um pé. Sacode, sacode. Eu estou fazendo assim com o pé. Sacode, sacode. Agora o outro. Sacode, 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 sacode. Sacode um, sacode o outro. Agora sacode a mão. Vai, sacode, sacode uma mão, sacode, sacode, solta, 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 solta. A outra agora, sacode, 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 solta, solta. Solta as duas, solta, solta as duas, solta. Sacode todo o corpo agora, todo. Tá vibrando tudo, pescoço, sacode, sacode, sacode a cabeça e salta, e solta. Agora, tu vais começar a pular. E sorria! Dá risada! Tá pulando? Tá pulando comigo? Vai, pula, pula!
Deu um sorriso? Se puder gargalhar, melhor ainda. O que o teu cérebro vai pensar? Ué, ela estava nervosa, não está mais. Que interessante! Ah, então vamos acalmar tudo. E o teu corpo se acalma. Fez o exercício comigo? Não pode agora? Faça depois. Ah, mas Beatriz, aonde que eu vou fazer esse exercício se eu tenho que falar em público? Vai no banheiro. Te fecha lá no quadradinho do teu vaso sanitário. Sacode, pula e sorria. Tu está mandando mensagem para o teu cérebro que está tudo bem. Outro exercício que eu considero muito bom e que esse pode ser feito, meus cabelos sacudindo tudo aqui no rosto. E outro que pode ser feito em qualquer lugar, inclusive estou sentada esperando ser anunciada. Estou aqui aguardando a minha vez de falar. Eu vou inspirar 2 vezes. E depois eu vou exalar esse ar. Vamos lá? Vamos fazer comigo? Bem simples. Eu estou fazendo aqui de uma forma exagerada para te ver. Lá, em público, estou eu aqui, quietinha, eu só vou fazer assim. E ninguém percebe. Eu estou sentada, aguardando a minha vez de fala. Vamos fazer de novo? Ó, eu vou fazer como eu faço normalmente se eu estou, por exemplo, no banheiro. Posso fazer. Tem que fazer pelo menos umas 3 vezes essa respiração. Vai inspirar bem forte, bastante ar. E depois mais um pouco, para daí soltar lentamente esse ar do pulmão. Vamos lá? Agora tu vais cuidar que essa respiração tu tens que encher a barriga de ar. Vamos lá? O que nós estamos fazendo aqui? O movimento com o diafragma. É aí que nós temos que movimentar. Se nós fizermos muito aqui em cima, que vai movimentar também, eu não estou dizendo que não, vai movimentar o peito também, mas o diafragma tem que ser movimentado. Então, na hora que está enchendo o pulmão, tem que ir a barriga para frente. Na hora que exalar esse ar, soprou, vai encolhendo a barriga. Combinadas? Ah, promete que vai fazer esses exercícios? Vai. Depois me conta. Depois me chama lá no Instagram, lá é Beatriz Perufo Oficial, e me conta. Ah, Beatriz, deu certo. Deu certo, eu relaxei. Eu adoro saber dessas notícias, me conta. Bom, outra questão da expressão corporal que nós temos que cuidar muito é esse olhar, esse contato visual, desculpa. Esse contato visual é muito importante. Na câmera, muito mais. Mas cuida para não ficar com um carão na câmera. E nem pequenininha lá atrás. Tem que estar aqui a tua cabeça proporcional no teu corpo com o fundo. Cuide disso. Ah, mas em público, se eu estou discursando, como é que eu faço para ter esse contato visual? Eu vou eleger algumas pessoas na plateia, uma de um lado, outra mais no meio, outra bem no meio na minha direção,
outra mais para lá, outra mais para lá, que eu vou olhar de vez em quando elas. Por que isso? Para que eu tenha um feedback da plateia, se eu estou agradando ou se a minha fala não está agradando. Se eu perceber que estão com sono, se estão muito no celular, tem uma série de coisas que a gente consegue perceber, ou estão conversando ali com as outras pessoas, é porque a minha fala não está sendo importante. Agora, se elas estão sacudindo a cabeça, faça perguntas, estou sendo clara? Essa é uma forma de parar com os né. Né? Ok? Basta perguntar, estou sendo clara? Estou me fazendo entender? Porque eu quero saber se a minha comunicação está sendo transmitida de forma adequada. Jamais pergunte, entenderam? Porque daí tu está dizendo que as pessoas estão com um nível de conhecimento abaixo do teu. Tu está perguntando, e daí? Conseguiram entender o que eu quero dizer? Muito cuidado. Na respiração tem um outro detalhe também, que na comunicação fica claríssimo isso. Uma pessoa que fala muito rápido, é aquela que fala muito rápido, que a respiração ela não consegue, ela respira já pela boca, porque ela não consegue parar para respirar. Essa normalmente pensa muito rápido. Normalmente acaba falando besteira. E aquela que é o contrário, que faz pausas muito longas e que pensa no que vai falar, essa é aquela que pensa demais. Ai, dá vontade de dar uma sacudida naquela pessoa, não dá? Cuidado, cuidado, nós não podemos nem pensar demais e também não podemos falar sem pensar. Então, cuide com o ritmo da tua fala e a respiração vem nesse momento exatamente para equilibrar. Controla a ansiedade e o ritmo da tua fala. Em relação à voz, nós precisamos falar também para ter cuidado com se a tua voz é um tom de voz baixa, inaudível. Faça a leitura em voz alta. Vou pegar o microfone aqui para demonstrar, porque tem microfones que têm um alcance aqui assim, ó, que fala bem, não tem problema. Mas tem microfones que, se tu estiver falando com ele baixo, não vai pegar o som. Tem microfones que precisam ficar assim, nessa posição, na direção da tua boca. Outros, fica todos os S's, todos os... pega tudo daí da tua fala, da tua boca. Então, o que a gente precisa fazer? No primeiro momento, pegou o microfone na mão, tu vai testar aonde está o som. Ouve. Ah, mas Beatriz, eu estou sem retorno. Aí, tu vai ter que ter alguém da tua rede de apoio que vai ter que ter esse combinado para te dizer, tá tudo bem, pode continuar. Porque tem disso. Às vezes tu tem um discurso lindo, maravilhoso. Foi ótimo. De conteúdo, mas de comunicação zero. Por quê? Porque a tua voz ninguém ouvia. Ou então é aquela voz estridente, gritar, meu Deus do céu. Cuida. A voz estridente, ela não é ouvida. Se tu tens uma voz estridente, pelo amor de Deus, trabalhe a tua voz. Muita leitura,
grave a tua voz, trabalhe, procure um profissional e trabalhe essa tua voz, porque sim, é problemática essa questão. Se tu tens uma voz aguda e estridente, tem que trabalhar para melhorar a tua voz, com certeza. Entonação, que é a música da linguagem, a ênfase, que é a força em algumas palavras, precisam ser usadas na comunicação. Caso contrário, tu vai ter uma voz monótona sempre no mesmo tom. Para que nós tenhamos, para que tu tenhas sucesso na política, para que tu tenhas uma comunicação assertiva e confiante, é necessária a coerência da voz, da tua personalidade, do teu corpo, do teu conteúdo, teu corpo como expressão corporal. E qual é a tua imagem pessoal e profissional que tu queres transmitir? Se houver coerência entre todos eles, a tua comunicação será assertiva, sim, e confiante. Preciso dar algumas orientações também em relação ao discurso político. Vejo isso em muitas mulheres que não pedem o voto, porque acham que não é necessário. Muito cuidado! Toda fala tem que ser um pitch de vendas, é a mesma coisa. Nesse pitch de vendas, o que acontece? Tu tens que ter uma ação no final, um pedido de ação. E no final conto com o teu voto. Posso contar com o teu voto? É isso. Tens que pedir o voto. Caso contrário, tu vais ouvir assim: não, eu acabei votando no fulano ou na fulana porque ela já me pediu o voto. Ela já me procurou antes que tu, que pena. Oh! Muito cuidado, peça sim o voto e o comprometimento com esse voto. Também é importante a reciprocidade. Se tu está oferecendo para aquela pessoa com quem tu está conversando ou para aquela comunidade a tua atenção, a tua competência, o teu trabalho, essa comunidade também se sentirá comprometido contigo para votar em ti, mas também tem que acreditar no que tu está falando. Através de quê? Não só da tua fala, mas do teu exemplo de vida. É a fala, o exemplo de vida que andam juntos. Tem que ter essa coerência. Assim, tu vais gerar esse comprometimento. E fica muito claro também, e que fique registrado aqui, que liderança não é genética. A liderança é um exercício, uma habilidade. Algumas pessoas nascem líderes? Tenho minhas dúvidas. Porque a ambiência constrói. A ambiência, de repente, alguns fatores genéticos de uma habilidade melhor, até pode ser. Mas se tu não tens isso, tu vais buscar melhorar, desenvolver as habilidades. Habilidades de liderança, de comunicação. E eu considero, para a liderança feminina, um desafio muito grande, que é combater a misoginia, combater o machismo político estrutural. Acredito que esses são os piores e maiores desafios. Porque se tu tiveres uma comunicação assertiva, confiante, aí está tudo tranquilo. Por quê? Porque tu já está daí no teu ambiente, tu está confiante do que tu está falando. Agora, se tem problemas na comunicação, aí é mais difícil alcançar esses degraus. Por isso estamos aqui, eu e tu, juntas, para que melhore a tua comunicação, para que tu possa galgar esses espaços de poder.
Eu estou aqui te apoiando. Eu, BPW, CEUB, exatamente isso. Nós estamos aqui com este propósito de fortalecer as mulheres para que ocupem mais cargos de poder. E a política é um desses canais. Para isso, tu tens que te posicionar como uma mulher que é líder, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que busca uma sociedade melhor. E assim nós teremos uma representatividade maior também, de mais mulheres na política. Aprender a dizer não é necessário. Aprender a escolher, necessário. Precisa utilizar a comunicação não violenta. Pare de ficar... Não! O resmungo não leva a nada. Busque e foque na solução. Aconteceu o problema, qual é a solução? Aconteceu outro problema, qual é a solução? Foque na solução. Busque a solução. Não fique remoendo os problemas. Saia desse lugar. Busque agir, não reagir. Quando tu está reagindo a alguém que falou algo, tu está jogando a partida que aquela pessoa deu as cartas. Agora, se tu está agindo, quem está dando as cartas és tu. E como se faz para ser mais carismática? E aí? Aplica rapport. Ah, mas Beatriz, eu não sei muito sobre rapport. Busca na programação neurolinguística, PNL, rapport. Tu vais. A pessoa começou a falar num tom de voz alta, baixa, ouve, e aí entra no tom de voz dela. A pessoa está falando num tom de voz baixa, ouve e entra no tom de voz dela. Seja mais ouvinte, tenha conexão com essa pessoa através da voz, do tom de voz, da posição, se ela está de perna cruzada, se ela está com o corpo para frente. Tenha uma conexão com essa pessoa, não de forma escancarada, nada disso, mas busque essa conexão. Sorrir. O sorrir abre muitas portas, com certeza. Por quê? Porque demonstra confiança. É isso, o sorriso, ele se torna uma pessoa mais atraente. Um bom dia abre portas. É nesse sentido. Ai, seja empática, tente buscar o entendimento de como aquela outra pessoa está se sentindo. E diga, eu posso imaginar o que tu está passando. Eu não passei pelo que tu está passando. Mas eu sou solidária ao que tu está passando. Eu posso te ajudar. Tu não está naquele lugar, mas tu pode ser empática. E também eu quero comentar com vocês que a diversidade, a inclusão, transforma o mundo em um mundo mais democrático, em um mundo mais igualitário. E eu quero aqui registrar o meu agradecimento, porque tu está buscando um mundo melhor, com o teu exemplo, com a tua vida pessoal e profissional. E eu preciso te dizer parabéns. És exemplo para muitas mulheres. Exemplo que tu está buscando melhorar a tua comunicação, tu está buscando mais conteúdo. Isso é muito importante. A comunicação é a base para qualquer relacionamento, pessoal e profissional.
E, claro, para que haja uma boa comunicação, tem que ter respeito. Eu tenho uma frase que gosto muito e quero finalizar com duas frases. Uma, amor e respeito andam juntos. Se tu perceberes que naquele ambiente que tu está, alguém faltou com respeito, esse ambiente não é para ti. Ou aquela pessoa não deve estar naquele ambiente. Amor e respeito andam juntos. E permita-se ser feliz. Por favor, lembre que tu és única, não tem outra igual. Ame-se, com certeza, aceite-se e agradeça. Agradeça muito. E jamais, jamais permita que alguém amarre as tuas asas. Voe. Eu vou repetir. Jamais permita que alguém amarre as tuas asas. Voe. E conte comigo. Conte comigo. Eu sou Beatriz Perufo e tu me encontras no Instagram, Beatriz Perufo Oficial. Tenho no Spotify um podcast que apresento, que é Muitas em Mim. Estou à tua disposição. Vamos voar juntas? Conta comigo. Beijo, beijo.